Olá, eu sou Paulo Freire, estudante de filosofia, escritor, e este é o Orgulhoso Cast, um podcast sobre literatura, onde tenho o prazer de receber pessoas para falar sobre livros de autores e autoras e temas envolvendo literatura de modo geral. Essa é a nossa segunda temporada, né? A primeira temporada a gente teve 4 episódios, e abrindo essa segunda temporada com um episódio temático sobre literatura árabe, eu recebo minha amiga Jamile César. Seja bem-vinda a esse recinto e diga a nós quem você é. Tarefa difícil, né? Mas vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite, Paulo. É um prazer gigante estar aqui falando sobre esse tema que eu adoro. E fazendo parte, né, desse podcast legal, Iniciativa Massa. Mas deixa eu ver como é que eu começo me apresentando. Então, eu sou estudante do mestrado em psicologia, mais precisamente psicologia cultural, e também sou praticante de psicanálise e gosto bastante da cultura árabe. Isso já há alguns anos eu venho acompanhando as coisas que se desenrolam ali para aqueles lados. Gosto da literatura, do cinema, de várias coisas e gostaria de ter também um doutorado honoris causa no assunto, mas não é o caso. Então, eu espero poder ajudar vocês aqui hoje, trazendo um pouquinho de informação, algumas coisas legais. Vou cometer também algumas falhas, né? Porque, afinal de contas, se a gente não vive num contexto, a gente não tem como saber tudo. Mas a ideia é a gente esclarecer o máximo possível. Perfeito. É interessante contextualizar esse episódio, né? Que no ano em que a gente está gravando, está em voga uma grande discussão, né? Na verdade, já vem de alguns anos, mas agora retomou, sobre o contexto árabe, de modo geral, principalmente Afeganistão, que sempre houve uma grande discussão sobre esse contexto, e, e agora é principalmente sobre a retomada do Talibã ao poder, digamos assim. Então, não é à toa que a gente está falando sobre isso, a gente falaria em outros contextos também, mas, enfim, surgiu agora essa questão, esse episódio, né? Quando eu convidei Jamile, não foi pensando nisso, ela que escolheu o tema. E vamos tentar falar sobre literatura, falar sobre cultura árabe de uma maneira, ao menos inicial. Para mim, eu confesso que são os primeiros passos nessa literatura, nessa cultura, e eu espero que eu aprenda muito nesse processo e que também outras pessoas se interessem. A gente precisa ler outros contextos, né? Eu vejo que eu que acompanho muito, principalmente redes sociais de pessoas que são influentes no meio literário, digamos assim, e a gente ainda tem uma noção muito, eu não diria, hoje não é tanto mais europeia da literatura, mas hoje é muito dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos ganhou esse lugar, esse posto de que as pessoas leem muito literatura norte-americana, principalmente estadunidense. Então, eu acho que a gente tem que repensar outros contextos, não só o brasileiro, a América Latina, de modo geral, mas também o contexto asiático e do Oriente Médio. Eu acho que é uma iniciativa válida. Essa introdução é necessária para a gente pensar o que a gente anda lendo. E eu acho que você poderia dar um dado ainda sobre a caráter introdutório, a caráter de conhecimento de quem é você, Jamile. Eu quero te perguntar quando foi que você começou a ler e mais especificamente, quando foi que você começou a ler literatura árabe? O que te interessou nisso? Bom, eu comecei a ler na pré-escola, né? Brincadeira. Então, leitura, eu tive uma aproximação com isso por volta dos meus 11, 12 anos, né? Com a leitura de livros, com a literatura de uma forma geral. Minha mãe, ela me indicou Machado de Assis. E aí, eu me lembro que o primeiro livro que ela indicou para eu ler foi A Mão e a Luva e Capitu, né? E, que na verdade é Dom Casmurro o nome, mas enfim. Eu só lembro por ela, pelo nome dela, porque é uma personagem marcante, né? Mas aí minha mãe me indicou para eu ler, e eu li, adorei. Tinha uma biblioteca aqui na rua não, no bairro, ela ainda existe, é a Biblioteca Juraci Magalhães, e a gente podia fazer empréstimo de livro. Então, eu ia lá com os meus 12, 13 anos. A cada 15 dias eu podia renovar esse empréstimo e vinha com 2 livros para casa. Não tinha acesso à internet naquela época, né? Nem celular, nem computador, porque eu sou véia.
mas era uma coisa muito legal a leitura. E aí eu comecei a gostar, e eu me lembro muito bem que da prateleira onde ficava o Machado de Assis, eu fui passando por outros da literatura brasileira, mas também foi quando eu comecei a me aproximar do sci-fi, né, da literatura de ficção científica, Isaac Asimov, que eu adoro. No entanto, literatura árabe eu comecei a ler mais tarde, isso lá para uns 19 anos, uns 19, 20 anos por aí, quando, se eu não me engano, na época passava o Clone. Acho que foi antes disso. Foi bem antes dos 20 anos, na verdade. Tava passando o Clone na época, e aí eu gostei da novela, não assisti ela toda, mas via passando assim umas coisas. E aí eu comecei a me interessar pelo tema e fui lendo cada vez mais, buscando coisas, e também porque eu tenho uma mania de ler umas coisas assim meio esquisitas, entre aspas, né? Que ninguém tem muito interesse. Então, eram geralmente as prateleiras de livros menos procuradas, eram aquelas que eu ia em direção. Os títulos de livro mais esquisitos e estranhos e fora do nosso contexto eram os que me interessavam. E foi assim que eu caí nos clickbaits, né? Dos 50 tons de cinza, enfim. Mas foi basicamente por aí, mais ou menos nessa época. Acho que literatura árabe deve ter sido bem antes dos 20 mesmo. Mais precisamente lá pela época do Clone. Que massa que já tem esse tempo todo, né? Eu tô ainda na faixa dos 20, né? Posso parecer velho, mas eu sou muito jovem, gente. Acabei de fazer 22 anos ainda. Tenho um pouco tempo de leitura, apesar de hoje a literatura fazer parte da minha vida de um modo que eu não consigo dissociar quem é Paulo fora da literatura. Já ficou uma coisa meio difícil. Tomou um lugar que antes a filosofia tinha, eu confesso, que hoje a literatura ocupa. Que, enfim, eu acho muito bom. Foi um processo de descoberta tremendo. E, apesar disso, enfim, eu tenho pouquíssimo tempo de leitura, digamos assim, porque eu comecei a ler muito tarde, diferente de você. Já até mencionei em outro episódio aqui, eu comecei a ler com uns 14 anos, por aí, 15. Eu já estava no ensino médio, então foi um processo bem diferente e o tipo de coisa que eu fui ler. Você começou aí pelos clássicos, digamos assim. Eu já comecei ali naquela época em que se lia muito John Green, né? Não sei se você lembra dessa época em que estava em alta, todo canto do Facebook tinha não sei o que de A Culpa é das Estrelas. Então, eu fui pego aí nessa época, né? Pela leitura, que foi bom, porque hoje, enfim, eu me considero uma pessoa que tem um razoável repertório de leitura, graças a esse começo aí, digamos assim, né? Pelo menos foi o início. E, enfim, fico feliz que você esteja aqui falando sobre isso. Bom, para a gente adentrar já no tema literatura árabe, especificamente, tem uma pergunta muito difícil e eu não sabia que ela era tão difícil assim, até conversar com você e perceber que a gente tem uma visão do que a gente chama de árabe que não é a mesma visão que uma pessoa do contexto do Oriente Médio tem sobre o que se chama de árabe. Isso é curioso. E o livro que eu trouxe aqui para falar, né, mais especificamente, depois ele me confundiu, até porque a tradução eu acho que ela tem um problema nesse sentido, que ela confunde o leitor que não faz parte do contexto. Mas eu queria trazer a pergunta, então, essa pergunta que é muito difícil, que é o que é literatura árabe? De fato. Essa é uma pergunta difícil e, como eu tinha falado, né, logo no início, a gente às vezes aqui vai cometer alguns deslizes. E eu acho que isso é até certo ponto natural e esperado, porque a gente vive num contexto bastante diferente, geograficamente muito distante, a gente não tem tanto contato, né, com isso. Basicamente, o que a gente tem contato são notícias, são questões mais políticas. A gente poderia dizer que literatura árabe é a literatura que pertence a um grande grupo étnico que forma os árabes, que são aqueles que vieram lá da Península Arábica. É diferente de literatura muçulmana, que é uma coisa que eu acho que se confunde muito, é árabe e muçulmano, né? Árabe e islâmico. O islamismo ele é uma religião. Os árabes eles são um grupo de pessoas que que viveram e são originários daquela área. Então, literatura árabe, a gente poderia dizer que é a literatura de pessoas originárias daquela região da Península Arábica.
No entanto, a gente sabe que tem algumas nuances, né? Se a gente for tentar definir, por exemplo, por alguma característica que vá definir o que é uma literatura árabe, aí a gente vai discorrer por um caminho onde essa resposta vai ser muito maior, muito mais longa, muito mais ampla. Mas, basicamente, se a gente fosse delimitar por território, seria isso. Mas a gente pode expandir um pouco mais. A gente pode expandir, a gente pode dizer que faz parte da literatura árabe. Algumas coisas que saem do Afeganistão, que saem do Irã, que saem do Líbano, isso vai depender um pouco. E assim, né? O que eu estou falando aqui não é uma coisa que a gente possa dizer que está academicamente certa. Né? Cabe a quem está ouvindo também o podcast, talvez, fazer uma pesquisa mais acurada. Porque eu não sou, eu falei assim, eu quero ter um doutorado honoris causa no assunto, mas é óbvio que isso é uma brincadeira, ainda me falta muito conhecimento sobre o tema. Mas, de uma forma geral, eu acho que para começar contextualizando, quem está iniciando nesse caminho ou porventura tem interesse, eu acho que já pode começar pensando assim. Uma boa diferenciação é pensar: literatura árabe é diferente de literatura muçulmana, islâmica e coisas desse tipo. E ela está relacionada aos povos e etnias que são originárias da Península Arábica. Excelente. Tem uma dificuldade geográfica de entender isso. Outra coisa que eu queria te perguntar, que pode ter a ver ou não com o que a gente define como literatura árabe, é a respeito da língua. O quanto a língua influencia para a gente pensar o que é literatura árabe. Então, até mesmo isso é uma coisa que eu vou voltar muito aqui nesse podcast. Existe um caldeirão muito grande e com muitas variáveis, com muitas informações, que aumentam muito o nível de complexidade para a gente entender qualquer coisa relacionada ao Oriente Médio, né, à literatura árabe, ao que for. Existem várias línguas que estão ali dentro, mas basicamente, se eu não me engano, a língua que está mais relacionada à literatura árabe é o Farsi, né? Também chamado de, deixa eu só conferir aqui, o persa atual. E aí tem algumas questões, né? Porque os povos persas e os povos árabes, eles não eram necessariamente os mesmos, mas as coisas começaram a se confundir ali depois de algum tempo. Mas existe o Farsi, existe o Dari, que, se eu não me engano, é uma linguagem, é um dialeto do Afeganistão, falado por algumas das etnias que tem lá. E outras, né? São inúmeras, na verdade. Inúmeras línguas que tem por ali. Mas geralmente é com aquelas letrinhas muito bonitinhas e correntinhas, assim, escritas da direita para a esquerda, diferente da gente. Sabe por que essa coisa da língua é uma grande questão e apareceu aqui para mim? Quando eu pego um livro aqui no Brasil e que é de alguém, de um autor do contexto árabe, de algum país, por exemplo, de Oman, que é o caso que eu vou trazer aqui, e tem na capa tradução do árabe. Eu fico. A primeira coisa que eu penso é que árabe é uma língua, quando eu vejo esse tipo de informação, o que me confunde muito. Você acha o que disso? Existe a ideia, porque assim, eu não sou linguista, então eu provavelmente vou cometer uns deslizes aqui. Mas existe uma ideia de que existe uma língua árabe. E essa língua ela é falada em vários países, como a Arábia Saudita, Argélia, Egito, enfim. A maioria desses países, até a Palestina, eles falam essa língua árabe. Essa língua árabe, no entanto, se eu não me engano, ela é muito próxima do Farsi, que é falado no Irã. Mas aí a gente teria que ver direitinho qual é a origem desse grande grupo linguístico. Isso eu não tenho como te responder agora, não tenho como te dizer. Mas eu sei que eles são muito próximos. Acho que todos eles, na verdade, né, todos esses dialetos, o Farsi e outras línguas, eles fazem parte desse grande grupo linguístico que é o árabe. Eu arriscaria dizer assim, com um risco muito grande, estou falando besteira, mas eu arriscaria isso. Se eu não me engano, até faz parte, na verdade, do grupo das línguas semíticas, né? Então, acho que a gente pode ver até um pouco pela fonética, né? Pela forma como ela é falada, como a língua judaica ela se parece um pouco também. Fazem parte do mesmo grande ramo de línguas. Se eu tivesse que responder essa questão, o que é literatura árabe, só pelo pouco que eu li, eu diria das características dessa literatura que, primeiro, tem um papel da religião, que, claro, você dividiu aí essa questão, né, do muçulmano com o islã, enfim. Mas eu diria que
a religião, de modo geral, ela tem um papel muito importante nesse contexto, e isso aparece na literatura, pelo menos no que eu li, principalmente se a gente pensar termos que as pessoas usam comumente, que é aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa muito Ave Maria, Deus me perdoe, a gente usa vá com Deus, esse tipo de coisa que às vezes nem tem a ver com a crença pessoal da pessoa, mas tem a ver com um contexto cultural muito forte. Eu vejo que isso aparece, aí no caso na figura de Alá, muito presente nos textos que eu li. Não são, isso não vai corresponder à literatura árabe de um modo geral, mas eu estou falando aqui principalmente do Damas da Lua, que eu li, que eu não gostei da tradução quando eu fui entender esse contexto, porque eles usam o termo Deus mesmo, não usam o termo Alá. Eu achei isso um pouco problemático depois de ter conversado com o Jamile sobre isso, né? Mas, enfim, é só para pensar um pouco essas questões culturais que transparecem na literatura, no que a gente pode chamar de literatura árabe aqui. Outra questão é o papel, também ainda de crença, é dos jins, o jin e a jinia, né? Que a gente chamaria aqui de gênio, né? A ideia do que vem muito do Aladim, né? Do gênio, da lâmpada e tal, aquilo aparece num contexto muito forte também. Tem várias passagens da obra que eu estou citando aqui, em que os personagens se referem ao Jin e à Jinia, tanto positivamente quanto negativamente. Parece que tem um duplo papel, do bem e do mal, nessas figuras. Não é totalmente do bem nem totalmente do mal. Depende do contexto, da situação em que esse gênio, essa gênia, vamos colocar assim, vai aparecer dentro do livro. Outra coisa, e essa talvez seja uma das características que mais me chama a atenção, é o quanto há uma preocupação com a família. Parece que a questão familiar é uma das primordiais no contexto árabe, da literatura árabe, digamos assim. Pelo menos nessa obra que eu estou trazendo aqui, ela já começa com uma genealogia, e com a árvore genealógica, e a estrutura da divisão do livro vai ser muito pautada em cima disso, em tratar das relações familiares e das ramificações a partir dali. Tem uma série de outros fatores culturais, digamos assim, mas que aí eu acho que vai corresponder muito ao contexto da obra específica, do país, Oman, do que sobre a cultura árabe de uma maneira geral, que eu acho que não vale mencionar por isso, mas essa, essa questão da família parece muito forte. Queria saber de você se tem outras características de outras obras que você viu, que você acha que se aproximam disso, de pensar contexto religioso, contexto familiar, e o papel da genia e do Jin aí nesse contexto também. Tem algumas questões aí que eu acho que são interessantes a gente pensar. Não é certo falar em paganismo, né? Porque a gente não está falando aqui de cristianismo, enfim. Mas antes de existir o islamismo, toda aquela área, até porque o islamismo ele é relativamente bem recente, né? Ele surge alguns séculos depois do cristianismo, inclusive. Então, em toda aquela área da Península Arábica existiam muitas crenças variadas, né? Principalmente politeístas. Os djinns, né, essas figuras que são como se fossem gênios, eles apareciam, né, nos relatos dessa época. Então é uma remanescência disso, de certa forma. É remanescente dessa época, né, de certa forma. Isso tá, se eu não me engano, eu não li o Corão todo, mas se eu não me engano, isso está citado em algumas partes do Corão, ou se é em uma parte, em que se admite a existência desses gênios e que até mesmo eles deveriam ser convertidos, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar. Pensando nesse sentido, esse livro que você falou, né, que traz essas questões que fazem você pensar nisso como uma literatura árabe, a gente pode pensar, sim, existe uma questão com relação, talvez, a esses gênios, uma relação que diz respeito à família, e isso tem muito a ver com a forma como era dada a organização social naquela área. Então, há muitos anos atrás, até o surgimento do Islã, aquela área se organizava em tribos que viviam de um seminômades praticamente, né? Ou nômades, dependendo. Viviam de um lado para o outro, tinha a tribo dos beduínos, né, no norte da África, tinha toda uma série de povos que se organizavam dessa maneira, faziam comércio dessa maneira.
E a família fazia parte das propriedades que um chefe de tribo poderia ter, por exemplo. Então, essa era uma das organizações mais fortes desse período. A forma como se organizavam a sociedade era com base principalmente nas posses, e a família fazia parte dessas posses. Daí a gente vê também surgir, de certa maneira, a ideia da mulher como uma posse. Né? Ela fazia parte dos bens desses homens, fazia parte dos bens da família. Então, a família, nesse contexto, ela tem, sim, um papel muito preponderante. E hoje a gente ainda vê muito isso, tanto na literatura, quanto às vezes em outros pontos onde são narradas algumas coisas com relação aos povos dessa região. Como a família pode ser motivo de vergonha, muitas vezes, né, para esses homens, ou dependendo para as mulheres, mas principalmente para os homens, porque trata-se de sociedades patriarcais, principalmente. Então, a família ela é o ponto central, a partir do qual se estrutura tudo, e também ela pode ser o ponto desagregador, porque qualquer coisa que houver de errado ali, ela vai desagregar aquele homem como um todo. E isso vem de lá de trás, dessa época em que as coisas eram mais tribais. Então, a tribo era como se fosse uma grande família. Então, hoje em dia, a família ocupa esse lugar de importância ali também por causa disso, na literatura. Eu diria que ainda tem alguns outros pontos que a gente pode colocar hoje, olhando assim a grosso modo, como algo que a gente poderia definir como a literatura árabe, além da religião também, que embora a gente precise diferenciar que árabe e islâmico não é a mesma coisa, mas sim, existe uma preponderância muito grande da religião ali. Eu acho que uma outra coisa interessante que eu acho que a gente consegue ver de uma forma muito marcante é a poesia. Né? Talvez, Paulo, você não tenha conversado muito bem com esse livro que você escolheu. Né? Quem sabe, se eu tivesse te indicado o Rumi ou qualquer outra pessoa, você pudesse ter colocado dado esse primeiro passo na literatura árabe de uma forma mais agradável. O Rumi ele era um poeta sufi, do sufismo, que é uma corrente esotérica, mística. Esotérica não é correto dizer, mas é uma corrente mística do islamismo, que tem uma outra percepção das coisas, e a gente pode ver isso muito nos escritos dele. Eu trouxe até um trecho aqui para falar mais para frente. Mas eu diria que isso também é uma característica, talvez, da cultura, da literatura árabe. E eu acho que um outro ponto, a grosso modo, que a gente pode colocar como uma característica é principalmente o drama. Se vê muito drama nos escritos, né, dos autores, tanto dos autores que são árabes, propriamente dito, quanto dos autores que são de outros países, que vão para lá para escrever sobre o que está sendo, sobre o que vem lá, enfim, sobre a experiência deles. O drama é uma coisa que está muito arraigada nos escritos. E isso não é sem razão, né? Como a gente vai ver ao longo dessa discussão da gente aqui. Existem inúmeras razões pelas quais o drama está ali muito presente. É um povo que tem uma história muito longa de conflitos, de guerras, de invasões, né, de sofrimento. E isso acho que está muito presente na literatura deles também. Mas eu acho que esses são alguns pontos, né? Só para complementar o que você disse. Alguns pontos que dá para a gente pensar como sendo algo que poderia definir também uma literatura árabe. E nesse livro que eu li, por mais que eu não tenha gostado, já estou dando o anúncio aqui, que eu vou falar mais adiante, eu não gostei tanto. Tem as passagens assim de trechos de poemas que são citados que eu gostei, achei bem interessante. E tem outro aspecto que são... aqui a gente chamaria de anedotas, mas não sei no contexto o que seria. Seria algo próximo a um caos, que alguém conta ali sobre um acontecimento de uma noite que a lua estava clara, que não sei o que, e aconteceu assim assado, que não necessariamente tem acontecido, mas que funciona como uma anedota ali dentro da história. Tipo Tem uma parábola. uma parábola, pronto, seria esse termo. Isso aparece, me parece ser uma coisa comum, assim, que aparece. Tem outra coisa que é dentro ainda dessa questão da parábola, que remeteu à filosofia grega, mas que aqui aparece como sendo uma coisa muito árabe, né, pelo contexto da obra que eu li, do Damas da Lua, que é sobre a origem da humanidade, a origem do amor, principalmente. Tem um trecho da obra em que vai explicar
aquele mito de que as pessoas antes, as almas nasciam grudadas uma na outra, que para mim isso era totalmente de Platão, né, do lado do banquete, mas aqui aparece como sendo de outro autor, de um autor árabe, de um contexto diferente do contexto grego, que me chamou muita atenção. Quando eu li, isso aqui vai ser de Platão. Aí não, é de um outro autor árabe que pensou a mesma coisa que Platão, né? Que pensou um mito muito semelhante ao dele, de que as almas eram grudadas e foram separadas, e, enfim, a ideia do amor seria ir em busca dessa outra metade enfim, era uma criatura só e que foi rasgada no meio pelos deuses. Isso apareceu aqui, me chamou a atenção, esse caráter filosófico de pensar a respeito de um conceito, tal como o conceito de amor, dentro do contexto árabe, e a proximidade disso com o grego, né, em alguma medida. Isso me chamou a atenção. Mas agora a gente pode passar, então, para falar mais especificamente de algumas obras. Você até falou assim, olha, talvez você não tenha começado bem com essa obra. Eu acho que não comecei bem mesmo. Eu fiquei com vontade de ler outra obra, que aí eu não sei se você leu essa, que para mim, quando eu escuto falar de literatura árabe, a mais famosa é o Caçador de Pipas, que, enfim, é de um autor muito famoso e que aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei em outros contextos, mas no Brasil ele é muito lido, o Khaled Hosseini. Então, queria saber se você já leu alguma coisa dele e se você recomenda. Sim, o Khaled Hossein, ele é ótimo para começar, principalmente porque ele é um dos mais famosinhos, né? Então, sim, eu acho que o Khaled Hossein eu super indico, eu acho que também é bom para começar. E quando eu falo para começar, eu não estou falando no sentido de que ele é um autor muito básico, né? De que a partir dali é necessário se aprofundar mais, mas eu digo até como uma forma mesmo da pessoa ser fisgada, né, pela literatura, porque assim como aconteceu com você, acontece, né? Às vezes a gente tem algumas aproximações com as coisas que não são muito legais, a gente se aproxima às vezes por um caminho que não era o caminho melhor para a gente. E existem várias formas da gente se aproximar das coisas. O Khaled, ele é bastante famoso pelo Caçador de Pipas, teve um outro filme, um outro livro dele que virou, não sei se chegou a virar filme, mas também ficou bem famoso, um que ele acabou publicando há pouco tempo, que foi No Silêncio da Montanha, se eu não me engano. Mas o Caçador de Pipa virou filme. Né? Quem não leu o livro também pode ter visto o filme. O filme acho que não foi muito diferente, foi uma adaptação que eu considero legal. E eu indico porque a linguagem dele, ele conta histórias, né, de coisas que acontecem lá. Tem essa característica de ter o drama, mas ele tem uma linguagem bem legal a forma. Eu não sou tão técnica com relação à escrita, né? Apesar de já ler há bastante tempo, muitas coisas eu nunca me debrucei em ficar fazendo muitas análises técnicas. Então, diferente de você, que tem menos tempo, mas provavelmente já se aproxima da literatura de uma forma mais assim, né? Com esse olhar mais técnico, o meu é mais um olhar de leitora mesmo, de uma pessoa que gosta, e aí vai aprendendo um pouco sobre esses mundos a partir daí. Então, pela técnica, eu não tenho muito bem como dizer se o Khaled ele é um bom escritor ou não. Mas como leitor, eu digo ele é. Porque ele prende, ele conta a história de uma forma legal e ainda assim ele vai te fornecendo algumas pistas sobre um pouco da cultura. E eu não me lembro se você fez alguma outra pergunta. E aí eu espirrei e esqueci. Não, não, eu só perguntei se você tinha lido já alguma coisa dele e se recomendava. Eu acho que você respondeu as duas coisas, né? Tem uma outra, rapidinho, só que eu acabei passando. Como você perguntou se eu recomendava e se eu tinha lido, eu li O Caçador de Pipas, mas também li o. Inclusive, esse livro que eu vou indicar dele, ele é um livro interessante porque existe essa característica de ser dramático, de ter esse ponto dramático na literatura árabe, às vezes pode ser um dos pontos que as pessoas não vão gostar muito, porque às vezes nem sempre a gente está muito afim de ler uma coisa que não necessariamente vai terminar bem. Então, às vezes, a gente só quer ouvir uma história, ter um pouco de esperança. E uma das características desse livro é o fato dele não terminar de uma forma ruim. Então, ele tem uma certa mensagem de esperança, que é. Ai, deixa eu ver. É a Thousand Suns, mas eu não tenho certeza dele em português. E eu não estou conseguindo achar aqui. É a Cidade do Sol em português, né? Tem uma diferença. A Cidade do Sol ele é um livro que não termina de uma forma
com um drama muito pesado, ele não termina ruim. Então ele tem uma mensagenzinha de esperança no final. Eu indico também, se alguém quiser começar com ele, já que o Caçador de Pipas pode ser um pouco pesado, né? Eu acho que eu até prefiro esses mais pesados mesmo, viu? Acho que me chama mais atenção. Assim, eu comecei a ler, por exemplo, Érico Veríssimo. Eu comecei a ler por um livro meia boca dele, desses que não são muito, não são dos principais, né? Não faz parte do livro principal dele, né? Eu peguei Olhar os Lírios do Campo e aí não foi para frente. Parei na metade assim, não ia de jeito nenhum, porque eu estava achando ruim, sabe? E eu não queria, eu queria ler outra coisa dele, aí eu deixei para lá. Depois eu vou tentar retomar, mas agora eu tô, enfim, eu vou tentar ler Incidente em Antares, por exemplo, porque eu acho que vai valer mais a pena do que ler esse livro que não é tão impactante assim. Então eu acho que vale a pena, pro meu caso, pelo menos eu vou adentrar em outras leituras de literatura árabe e bem provável que o próximo que eu vou ler seja justamente O Caçador de Pipas. E, enfim, eu vou comentar brevemente sobre esse primeiro contato que eu tive, que foi pelo Damas da Lua, da Jocá Alarti. Saiu aqui no Brasil pela editora Moinhos. Não sei se é isso mesmo. Editora Moinhos não é uma grande editora, mas traz. Eu gosto das pequenas editoras por isso, né? Porque traz uma obra que talvez, mesmo não sendo tão boa assim, pelo menos eu não gostei tanto, talvez não viesse por grandes editoras. As grandes editoras estão preocupadas em livros que vão vender muito, porque, enfim, elas têm muitos autores para publicar. Então, as pequenas editoras têm esse papel de trazer uma literatura que tem importância e que muitas vezes não sairia por uma grande editora. Então, dito isso, eu vou comentar alguns aspectos que eu gostei e outros que eu não gostei na obra. Primeiro, no começo já tem aquela coisa da árvore genealógica, né? Que é muito bagunçada, já começa um ponto negativo aí, porque se você for pensar, e aí eu vou pensar as minhas referências de árvore genealógica, se eu pego aqui 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que tem uma árvore genealógica no começo, que você tem 18 personagens com o mesmo nome, mas que você consegue resolver o problema, por mais que não seja tão fácil assim, mas a árvore genealógica que tem no Centro de Solidão é muito melhor distribuída e até pelo formato tal. Estou comentando esse caráter muito técnico no começo, né? De que essa árvore não é bem construída e eu achei uma bagunça, não me ajudou em momento algum do livro. E, e tem também uma nota da tradutora que eu acho uma nota boa, no sentido de que menciona algumas coisas do contexto árabe, das referências que a autora está trazendo, inclusive a poetas. É bom que tenha aqui o nome desses poetas, porque no livro não tem, então você ter essas referências no começo é bom que você pode procurar alguma coisa a respeito, mas tem umas decisões de tradução que eu particularmente não gosto. Talvez se eu não tivesse nenhum contato com discussões sobre o contexto árabe, eu deixaria passar, mas a partir da conversa que eu tive com o Jamile, não essa daqui, mas uma outra antes, isso me abriu os olhos, né? Por exemplo, o peso da palavra Deus para nós ocidentais, o peso que essa palavra tem, e deixar isso com uma tradução de Alá, eu acho um erro. Eu sei que tem essa função de tentar trazer esse peso que talvez a palavra Alá para o português brasileiro não tenha um peso que teria a palavra Deus. Então eu entendi que a tradutora quis trazer uma equivalência. O peso que Alá tem para eles teria para a gente a palavra Deus no nosso contexto cultural. Então até aí tudo bem, mas eu não gostei dessa decisão, pensando bem. Você traduzir Alá por Deus hoje, enfim, eu reflito sobre isso e acho que não foi uma boa. Dentro da estrutura da narrativa, que é uma história, primeiro, uma história muito fragmentada, você vai receber um balde de personagens diferentes e muitas vezes dificulta até você se entregar para a história.
você se entender como leitor no livro, por ter muitos personagens e por não aprofundar na narrativa de nenhum deles. Se você me perguntar sobre os personagens aqui, eu vou conseguir falar mais ou menos bem da London, que é a única que foi marcante, assim, porque ela tem uma questão já desde o nome dela, por que que o nome dela é o nome de uma cidade inglesa. Isso tem uma função muito interessante dentro da narrativa, porque o contexto é de dominação da Inglaterra no país Omã. Tem uma dominação muito grande, exercida durante alguns anos, e ainda tem esses resquícios, como o nome de pessoas serem nomes de cidades inglesas. Isso é muito curioso. E tem toda a discussão a respeito do contexto familiar, da importância do contexto familiar e da importância da pátria ali. Então, o romance ele vai tratar, primeiro, de algumas pessoas que vivem no contexto humanense, e depois vai tratar também de pessoas que vão para Dubai, por exemplo, para tentar a vida em Dubai. E que, inclusive, vai chegar em algum momento que a gente vai encontrar com personagens que nasceram e cresceram fora de Oman, mas o peso do país ainda está muito forte ali, por conta dos pais e dos avós, e, e em dado momento essas personagens terão que retornar para um contexto que supostamente é estranho para elas, porque, por exemplo, como que uma personagem, uma figura cresceu em Dubai e depois volta para Oman e vai se sentir em casa. Aparentemente fica difícil, depois de muitos anos, você entrar numa cultura que as pessoas entendem como sendo a sua cultura, só que na verdade você viveu, você cresceu num contexto totalmente diferente daquele. O livro consegue tratar dessas questões, ele consegue tratar também de questões do âmbito da crença, da religião, do âmbito até filosófico, diria, mas tem esse problema de ser fragmentário e não conseguir avançar muito na história dessas personagens, de modo que você sabe resquícios das vidas delas e nada muito além disso. O caso da London é uma exceção, porque ela reaparece várias vezes e o pai dela também. O pai dela tem um dilema muito grande e eu vejo um problema aí também a respeito desse personagem, porque todas as outras personagens, ou quase todas, têm narração em terceira pessoa, mas a personagem do pai da London, ele narra em primeira pessoa. A autora tem essa opção, mas não fica claro, não tem uma justificativa clara para aquilo, além dos conflitos internos da personagem que daria para representar também numa terceira pessoa, não teria dificuldade nenhuma. Para a conversa não ficar muito chata aqui, falar dos aspectos negativos do livro, eu vou dizer que o final dele é interessante. A narradora, a autora Jocala Arti, ela começa a tomar umas decisões mais interessantes no final do livro a respeito da vida da personagem London, só que aí quando começa a ficar interessante acaba. Isso é muito no final, é tipo nos dois últimos capítulos, nos três últimos capítulos, e os capítulos são curtos, tem capítulo que tem uma página, então resolveu muito tarde tomar uma decisão e que você não vê as consequências porque o livro acaba. Então eu acho que ele não peca por ser curto, é um livro de mais de 200 páginas, mas por não aproveitar bem esse espaço que teve. E, enfim, de qualquer modo, é uma iniciativa, né, um começo. Estou começando a ler literatura árabe, mas, pelo menos para mim, foi uma primeira impressão ruim. Eu não me pauto por primeiras impressões. Essa é a vantagem, então eu lerei outras coisas, tá? A gente vai comentar aqui também sobre uma outra obra que eu tentei ler, e aí eu vou passar para a Jamile já para ela comentar sobre essa obra, porque é uma obra que ela gosta, que ela teve um contato muito maior. Eu tentei ler, mas para mim estava muito jornalístico, não sei se teria outra palavra para dizer, estava quase como uma crônica jornalística, porque a narradora, digamos assim, a pessoa que escreveu o livro, ela vai contar sobre a chegada dela a Cabul e as impressões que ela teve sobre o contexto cultural, político,
religioso, enfim, contexto cultural de um modo geral. Então, parece muito crônica jornalística. Talvez tenha a ver com a influência da formação da autora. Enfim, Jamile vai poder explicar melhor sobre o Cabu no inverno. Fique à vontade. Então, sinto muito, Paulo, por ter te indicado um livro que realmente ele tem essa pegada mais jornalística mesmo. Para mim, isso não foi bem um problema, porque apesar dele ter esse estilo um pouco quase como se fosse um documentário, né? Documental, como se ele tivesse explicando as coisas por esse viés jornalístico. Ainda assim, eu senti que haviam histórias ali dentro que eram contadas de uma forma bem interessante, objetiva. Então, assim, mais para o meio, ao longo do livro, você vai vendo algumas histórias que vão sendo contadas e que, de certa forma, elas acabam se unindo com toda uma esfera de outras lembranças, de outras histórias, de outras coisas que eu já li nesse mesmo universo. Então, fazem eco, pelo menos para mim. Mas isso, obviamente, não é esperado que todas as pessoas vão ter. A autora do livro é a Anne Jones. Ela é realmente jornalista. E ela conta que ela foi para lá, para o Afeganistão, logo depois dos bombardeios, né, lá por 2001. Ela se sentiu meio que na obrigação de ajudar a reconstruir aquele país, como americana. Ela é americana, é bom destacar isso, tá? Porque isso faz alguma diferença na percepção que ela vai ter de algumas questões culturais, de algumas coisas que ela relata, mas também é interessante porque a gente aqui, enquanto leitor, a gente vai estar mais próximo dessa perspectiva da autora Anne Jones do que talvez de uma mulher afegã. Então, a gente vai conseguir entender os sustos que ela toma, os preconceitos que às vezes ela manifesta, não bem preconceito, mas assim, algumas percepções que ela manifesta com relação a algumas questões culturais estão mais alinhadas com a gente, com a nossa percepção, do que com a percepção de uma mulher afegã, por exemplo. Então, ela conta que logo após os bombardeios, lá depois do 11 de setembro, ela decide que vai viajar para o país para ajudar a reconstruir de alguma forma. Nesse período, existe um boom de empresas e organizações que acabam se mudando para o Afeganistão para trabalhar como ONGs, né, de ajuda, de auxílio. E ela fala um pouco de como é que funciona isso lá também. É uma coisa interessante que a gente até vê em uns 2 ou 3 episódios da série House of Cards. A gente vê um pouco dessa organização de como as ONGs e essas empresas elas acabaram lucrando com todo esse mercado de ajuda humanitária. Então, a gente vê, é uma série de ficção, House of Cards, claro, mas tem algumas coisas ali que mostram mais ou menos como funciona a política americana e acabam mostrando mais ou menos como é que funcionou todo esse mercado de ajuda humanitária. Então, ela se muda para lá para fazer esse trabalho de ajuda humanitária também. Enquanto isso, ela vai escrevendo as percepções das coisas que ela vai vendo, né, e vivenciando lá. É muito interessante. O livro tem umas 416 páginas. E ele tem essa característica de ter essa linguagem, né? Ele não é uma ficção contada de uma forma fluida. Ele é algo mais como se fosse quase um diário de campo mesmo, né? Como se fosse praticamente uma etnografia. Ela vai até o lugar e começa a estudar, né, os modos, a cultura, as coisas, e vai relatando isso para a gente. Tem algumas coisas, como eu disse, eu não sei se essa parte falhou enquanto eu estava falando aqui, mas tem algumas coisas interessantes que é essa característica desse grande boom de ajuda humanitária e do quanto a gente olhar para esse livro hoje, alguns anos depois, vai fazer com que a gente tenha uma certa percepção do que está acontecendo no momento atual, né? Do que acabou de acontecer agora há pouco com a retirada das tropas americanas no Afeganistão. Então, eu acho que a leitura desse livro ajuda um pouco nisso e a gente pode ir falando aos poucos também de algumas coisas com relação a esse tema, que talvez ajude. Antes, no entanto, eu queria fazer alguns adendos, né? Eu acho que existem formas da gente conhecer um povo. A gente pode conhecer um povo estando, convivendo com eles. De certa maneira, é o que a autora Anne Jones faz.
ou a gente pode mergulhar na literatura, no que é produzido por esse povo, no que é produzido sobre esse povo. No segundo caso, a gente precisa ter algum cuidado, porque geralmente o que é produzido sobre essas pessoas é feito a partir de um olhar estrangeiro. Então, a gente precisa ter em mente que aquele olhar vai olhar para as coisas de uma forma diferente, vai olhar para aquilo como, às vezes, para algumas coisas como se elas fossem exóticas, e que não necessariamente é o caso, né? Eu me lembro de um choque cultural que eu tive gigantesco, e que foi quando eu vi na internet como era que funcionava os funerais na Índia, que é bem diferente, né, do tema que a gente está falando aqui hoje, mas só para mostrar um pouco sobre como funciona o choque de cultura. E alguns funerais, eles eram feitos com o corpo sendo jogado no Rio Ganges, que faz parte da cultura deles, né? Fazer isso, jogar o corpo lá. Tem todo uma explicação, tem toda uma questão para esse ritual ser dessa forma, com um rio que é sagrado, enfim. E eu me lembro de ficar muito chocada com isso e chamar uma amiga e dizer: meu Deus, olha só que imundice, o mesmo rio que eles pegam a água porque é sagrado, e eles bebem essa água como se fossem uns ungüentos, umas coisas assim, eles também jogam os corpos dos mortos. E assim, eu fiquei horrorizada, como se aquilo quisesse dizer que toda a cultura indiana ela era bárbara, ela era pouco higiênica, e isso há muitos anos atrás, né? E um amigo meu, ele me chamou a atenção para algumas coisas dentro da nossa cultura também que podem ser vistas de uma forma muito feia. Por exemplo, para os árabes, dependendo de onde, por exemplo, no Egito, não se usa papel higiênico. E não se usa papel higiênico porque a forma de asseio deles é diferente, não é como a nossa aqui no Ocidente. Então, eles tomam um banho, eles fazem uma lavagem. Então, imagine como é para eles olharem para a gente e ver que a gente usa papel higiênico. E pior que isso, que aqui no Brasil a gente usa papel higiênico e coloca num cesto, que o americano acha a coisa mais absurda do mundo, porque eles jogam no vaso sanitário. Então, assim, existem algumas coisas que vão ser desse choque, que a gente vai ver nesse livro dela, e é bom a gente ficar atento, que isso é uma percepção de uma mulher americana, né, com relação a algumas questões que tem lá, principalmente no que diz respeito a questões de gênero, né, aos direitos das mulheres. Tem alguns pontos do livro em que ela acha, de certa forma, um absurdo, embora ela mesma faça uma reflexão sobre isso. Então, tem horas que ela acha um absurdo as mulheres não se preocuparem tanto com o direito ao voto para presidente. Só que depois ela mesma faz uma reflexão no texto e pensa: por que essas mulheres estariam preocupadas em votar para presidente se elas não conseguem escolher o próprio marido delas? Então, assim, existem muitas coisas, muitos direitos que são tirados delas antes que elas possam se preocupar com direitos políticos, como votar, por exemplo. Que para essa americana era uma coisa muito importante. Então, esse é uma advertência que eu faço para quem for ler esse livro. Leia, mas saiba que ele está sendo escrito por uma americana. Eu indiquei ele, apesar da gente estar falando de literatura árabe, porque, pelo contexto que a gente está vivenciando agora, há poucos meses, todas as coisas que aconteceram, e pelo tema que a gente vai estar tratando aqui, eu penso que ele é um livro interessante para a gente conhecer como funcionam algumas questões sociopolíticas. Mas esse é o adendo que eu queria fazer. Posso comentar uma coisa ainda nessas impressões que a gente tem assim de início com esse texto aí? Teve uma coisa que eu lembro, eu perdi minhas anotações, agora estava. Enfim, acontece, né? Mas o que eu ia dizer é que tem no início uma passagem que ficou marcada, mesmo que eu não tenha anotação que eu lembro, que a autora diz que ela ainda no aeroporto, se não me engano, ela se deparou com a questão de que o lema, assim, digamos, né, os homens primeiro, de que não tem essa coisa que no Ocidente, de modo geral, a gente tem que o homem tem essa coisa cavalheiresca, que a mulher passa na frente, não sei o que. Lá não, lá é o homem primeiro. E os homens passaram na frente dela como se, enfim, não tivesse importância nenhuma. E aí uma outra pessoa, se não me engano, americana também, mas que já conhecia mais o contexto, falou para ela: olha, não, aqui é diferente, aqui os homens primeiro. Enfim, e explicou para ela como é que funcionava, mas que foi um choque para ela de cultura, digamos assim. Eu acho outra coisa interessante desse livro é que, e da autora, né, principalmente, que ela vai fazendo
essas reflexões, apesar dos choques que ela vai tomando ao longo do percurso, ela vai fazendo algumas reflexões. E tem um trecho do livro que eu queria trazer, que eu acho que ilustra tanto que a gente fala sobre o drama, a característica do drama na literatura árabe, apesar dela, a autora, não ser árabe, mas ela está falando sobre essa temática e isso acaba aparecendo. Então, assim, a gente consegue ver que mesmo quando os escritos são produzidos a partir de um olhar estrangeiro, ainda assim há essa característica marcante do drama, do elemento dramático, porque ele me parece ser algo indissociável, de certa maneira. Não faço um juízo de valor sobre isso ser bom ou ruim, né? Mas ele me parece um elemento dissociável na vida dessas pessoas do Oriente Médio. E aí tem um trecho que eu queria trazer, eu queria ler esse trecho especificamente, porque eu acho que ele tem algo que também comunica muito com como eu falei, com o contexto no qual a gente escolheu falar sobre esse tema aqui no podcast, né? Que Paulo me deu essa liberdade. Muito obrigada, Paulo. Então, o trecho é o seguinte, vou ler para vocês. Eu vou só contextualizar para vocês o que é que está acontecendo nesse trecho, porque senão eu teria que ler o livro todo e ninguém merece isso, né? Mas é basicamente mais um dia normal de trabalho, mas é no período de invasão das tropas americanas para tentar pegar o Saddam Hussein. Então é mais ou menos nessa época que começam os primeiros bombardeios. Então ela diz: na manhã seguinte ao início dos bombardeios, desci para a rua como de costume e encontrei Sharif sentado no carro. Sharif, gente, só para fazer um adendo aqui, é o motorista dela, tá? Ele é afegão. Então ela diz: encontrei Sharif sentado no carro, estacionado junto ao meio-fio. Como é que eu poderia dizer Salam Aleikum, a paz esteja com você, quando o meu país acabara de iniciar uma guerra? Isso ela se pergunta, né? Em vez disso, eu cumprimentei. Então ela fala faz um cumprimento típico do lugar, que significa dizer como vai. E se senta no banco da frente. Ele não responde. E aí ela diz: ele não retornou a saudação. Isso em uma língua e em um país em que saudações rituais são uma cerimônia tão essencial à vida quanto o próprio ar, o choque do silêncio de Sharif deixou-me sem fôlego. Ele engatou a marcha e fomos sacolejando pela rua, passando pela mesquita, onde o alto-falante berrava mais uma mensagem do mulá, embora a hora da oração já tivesse terminado há muito. Hoje é um dia diferente, pensei, embora o sol fraco inundasse o ar empoeirado da manhã, espalhando a mesma tênue luminosidade cinzenta de ontem e de anteontem. Sharif, assintosamente, ligou o rádio para ouvir as notícias em Dari e colocou o volume no máximo. Você está muito zangado esta manhã. Vocês bombardeiam o Afeganistão. Muitas pessoas mortas, mas nós também felizes que o Talibã vai embora. Vocês dizem que nos ajudam. Agora vocês bombardeiam o Iraque. Vão pegar petróleo. O próximo talvez Irã? Sim. Vocês vão bombardear nossos irmãos por toda parte? Aí ela responde, né, que sabe disso, né? Que tem um ponto interessante que ela coloca a fala dele com o inglês, traduzido para o português nesse livro, lógico, mas ela tenta manter a dificuldade dele com o inglês, né? Ela diz que sabe, e aí ele fala: vocês já esquecem do Afeganistão, como antes. Os russos vão embora, os americanos vão embora, e o que é que vocês se importam com o Afeganistão? Nada. Deixe eles lutarem, deixe eles se matarem. Vocês podem assistir, que nem luta de galo. E aí ele fala o nome do lugar onde acontecem essas lutas, né? Sharif colocou uma fita cassete no toca-fitas e uma voz aguda, cortante, encheu o silêncio com uma tristeza indescritível. Era um conhecido lamento Shia sobre assassinato, o assassinato do filho do califa Ali e de seu neto infante nas províncias de Kebala. Ele é cantado por uma mulher cuja voz parecia vergar sob o peso da dor. Ele, Sharif, havia escutado essa canção antes, no dia frio e chuvoso em que me levaram ao Vale do Panjshir. O Panjshir, eu vou falar um pouco mais sobre esse vale mais para frente, ele também teve relevância política agora nesses últimos conflitos que aconteceram, tá? Ele levou o Sharif, esse motorista dela, levou ela para esse vale justamente para ver o lugar em que estava enterrado o Massu, uma figura assim bastante importante para
para os afegãos, e mais para frente também eu explico. Tem muito a ver com o Vale do Panjshir. E era a música mais triste que ela já tinha ouvido, ela diz, né? E aí o Sharif continua. Vocês, americanos, vocês são crianças. Vocês pensam só no hoje. E os próximos anos? E as promessas que vocês fizeram no passado? Ele questiona, né? E aí ela pensa. Então era isso. Ele acreditara nas promessas americanas, que dessa vez não abandonaríamos seu país. E nós o havíamos traído. Prometêramos ajuda que a maioria não conseguia ver. Prometêramos uma reconstrução que não aconteceu. Prometêramos uma nova democracia e instalamos no governo os mesmos velhos chefes locais. Prometêramos uma paz que não veio. Prometêramos lealdade que não durou mais do que as alianças do general Dostum. E apesar de tudo, Sharif teria sido leal aos Estados Unidos e ao presidente Karzai, que era o presidente apoiado pelo Bush na época, né? Ele teria sido leal se tivéssemos lhe dado a oportunidade. Eu sinto muito, Sharif, ela disse. Eu também estou zangada. A música subia à nossa volta, trazendo-me lágrimas aos olhos. Por favor, não fique zangado comigo, Sharif. Esse homem, o Bush, que fez essas coisas, ele não é meu presidente. Parecem umas coisas assim que a gente seria capaz de dizer hoje, né? Mas enfim. Sharif parou o carro, entalado no tráfico atrás do hospital italiano. Ele virou-se para mim, mudo, a expressão cheia de tristeza e desdém, e percebi que ele me avaliava exatamente por aquilo que eu era. Mais uma americana que não assumiria a responsabilidade pelo que o meu país fazia com o mundo. E eu também o vi. Mais um jovem afegão muito velho, sozinho, os pés desnutridos, em um jardim gelado, onde sabe-se lá o que poderia cair do céu. E aí eu fico pensando, né, com esse trecho, você pensa, nossa, que livro atual. E aí, de fato, né, a gente pode dizer que ele é atual, porque ele foi escrito há 15 anos, e quando a gente pensa em história, quando a gente pensa em contexto político, 15 anos pode não parecer muita coisa, mas, de certa maneira, é bastante tempo para quem vive aquilo, né? E a vida no Afeganistão é basicamente uma vida de lutas. Mas quando a gente olha 15 anos atrás, ela escreve isso, e hoje, o que a gente vê nesse ano de 2021 é algo muito semelhante, né, que é a retirada das tropas de uma forma assim, feita meio que a facão e trazendo algumas consequências, inclusive trazendo como consequência justamente aquilo que aquelas tropas vinham tentar fazer com que não acontecesse, que era uma dominação do Talibã. Mas a gente pensa, né, o que é isso? O que é que está acontecendo? E ver esse trecho desse livro, para mim, isso tem um peso. Né? Esse relato que ela traz aqui tem um peso e é algo que causa certa empatia. Quando eu li esse trecho que você separou aí, né, eu tive essa mesma sensação, né, de que poderia ser ali um outro presidente, o presidente do Brasil, e a gente diria a mesma coisa, olha, esse cara não é o nosso presidente, né? Ele é presidente de, sei lá, 20 e poucos por cento da população. A gente diria algo semelhante. Então, é muito marcante e é muito atual, realmente, todo esse contexto que você trouxe aí nessa citação. Fique à vontade se você quiser explicar os termos que você separou para explicar. Né? Eu acho que uma coisa interessante de falar, eu acho que eu vou colocando, né, os termos e os exemplos ao longo da fala, que se relacionam com esse tema que a gente está falando. Mas eu acho que eu queria ir colocando alguns exemplos de outros livros e o pessoal pode ir pescando e anotando e, se tiver interesse, de repente procurar. Esse livro, ele tem essa pegada mais jornalística, mas ele explica muita coisa. E um dos pontos desse livro que eu acho que ele fala muito bem é a respeito do Massoud. O Massoud, ele é considerado um herói no Afeganistão. Afegão, né? Desculpem. Ele é considerado um herói porque ele foi um dos líderes na luta contra a Al-Qaeda e o Talibã. Isso há algum tempo atrás. E ele lutou também durante o período de ocupação russa. Como eu disse, a história do Afeganistão ela é uma história marcada por invasões, ocupações, né, por abusos e outras coisas. Então, é uma das coisas que a autora ela coloca é que é muito forte na cultura do afegão esse amor pela própria pátria, né, esse patriotismo, e essa resiliência, porque eles sentem que eles vão ser sempre invadidos em algum ponto, mas eles estarão sempre dispostos a lutar por sua própria pátria, né? Isso é uma coisa muito interessante.
O Massu ele se tornou um herói por causa disso, porque ele lutou também durante o período de ocupação russa. A Rússia ocupou durante uma parte do tempo o Afeganistão, e dizem que esse foi um dos períodos em que as mulheres tiveram maior liberdade. Então, existe uma foto que está disponível no livro Mulheres de Cabul. É um livro de fotografias, mas também conta algumas histórias, né, sobre essas mulheres. E tem uma foto que está na contracapa desse livro, que é uma foto que mostra algumas mulheres afegãs caminhando de mini saia e roupas bastante ocidentais. Elas frequentavam a universidade e todas essas coisas que a gente não consegue imaginar hoje em dia. Durante esse período da ocupação russa, as mulheres elas tiveram bastante direitos e elas podiam transitar e vir. E essas coisas já começaram a mudar quando os mulahedins começaram a lutar contra a ocupação russa. Por quê? Eles começaram a lutar contra essa ocupação russa. Porque o país era deles, né? E eles queriam o país para eles, nada mais justo. Então, houve uma luta armada e eles se organizaram para expulsar as tropas russas de lá. Depois que isso aconteceu, os mulahedins eles já tinham uma visão um pouco diferente e as mulheres já tiveram que se cobrir um pouco mais. Mas nada se compara ao Talibã e à Al-Qaeda, né? As mulheres tiveram que vestir roupas um pouco mais compostas, mas não foram proibidas de fazer suas atividades, de trabalhar, de frequentar a universidade, nada desse tipo. No entanto, a história do Afeganistão mostra que as coisas mudam e mudam relativamente muito rápido e geralmente sempre em desfavor às mulheres. Existem algumas questões que fazem parte da cultura que estão relacionadas à religião, mas eu não quero entrar muito nesse mérito aqui, porque né, a gente está discutindo aqui sobre literatura, mas eu acho que serve para contextualizar um pouco o que se pensa e o que aparece na literatura com relação à mulher. Né? Por que as mulheres sofrem tanto naquela área? Então, como eu falei logo no início, existe a própria história dos povos, das tribos que formam o que a gente conhece como árabe hoje, são histórias, é uma história tribal. Então, a organização social das posses, ela se dava de uma forma muito característica. O islamismo, ele surge também nesse contexto. Então, ele surge como um conjunto de leis, de certa forma, também, que vai nortear a vida dessas pessoas nessas tribos. Ele surge com Muhammad, surge como uma revelação a Muhammad, de certa maneira. Talvez nem todo mundo saiba, mas a revelação que o Muhammad tem é do arcanjo Gabriel, se eu não me engano, cristão mesmo. Então, assim, ele recebe a revelação desse arcanjo, e aí ele passa alguns anos sem revelação, depois ele tem de novo. E o islamismo ele considera Jesus também como um profeta, só que adiciona o Muhammad ou Maomé como um novo profeta depois disso. Mas aí o que tinha de interessante, o que tem de interessante para ser citado aqui, é o fato de que toda essa sociedade começa a ir se organizando com base nas leis que estão dispostas também dentro do Corão. E o Corão ele serve para nortear, de certa forma, a vida dessas pessoas. Então, tem algumas coisas que estão lá e que poderiam ser interpretadas de uma outra forma, como a gente faz também hoje amplamente com a Bíblia. Né? A gente pode ver que tanto tem interpretações para coisas favoráveis quanto para coisas desfavoráveis de alguma coisa que está escrita lá. E escolha também de algumas coisas que estão escritas para se seguir e outras não. Então, a gente tem no islamismo uma coisa semelhante, só que o que acontece é que o pessoal segue muito mais à risca o que está escrito e abre muito pouca base para a interpretação. Então, por exemplo, está escrito em um determinado ponto que se uma mulher leva vergonha, ela pode ser trocada por não sei quantas cabras ou não sei quantas cópias do Corão, isso é interpretado de forma literal. Né? E isso a gente precisa ver que o contexto em que isso surge é um contexto que se orienta questões tribais. Né? As relações entre tribos eram resolvidas dessa forma. Então, em pleno século XXI, se pensa mais ou menos de uma forma diferente. Então, a mulher, ela é vista como, ela precisa ser submissa, e ela é vista, de certa forma, como uma propriedade do homem, e ela precisa seguir um conjunto de leis também, que faz com que ela não se exiba em público, que ela não possa ser vista, que ela não tenha comportamentos que possam ser considerados imorais. Isso também é uma questão de interpretação, e também uma questão histórica. Né? O uso da burca e de cobrir o rosto e coisas do tipo, essas roupas um pouco mais
extremistas. Isso também vem de uma questão social de classe, porque antes, muito antes, as mulheres de muita classe, as mulheres ricas, né, de homens muito ricos que tinham muitas posses, elas não podiam ser vistas para não ser cobiçadas. Elas ficavam escondidas embaixo de véus, escondidas dentro das casas. E isso acabou se transformando numa coisa que, de certa maneira, estava relacionada a status. Atualmente não é mais assim, mas vem mais ou menos daí a ideia de cobrir também as mulheres. Não apenas para que elas não se exibam, não apenas para que elas não façam com que a família passe uma vergonha por causa da moral, mas tem esse recorte social. Eu espero não estar me perdendo no que eu estou dizendo, mas é mais ou menos por aí. Então, a gente vê as mudanças, geralmente, seguirem em uma direção que é desfavorável à mulher, principalmente por causa dessas interpretações mais restritas, né? Do que é as leis do Islã e da Sharia, né? Que é um dos livros que basicamente dá as regras e as punições devidas para determinadas coisas. Então, nesse contexto, a gente vê as mulheres passarem de um período em que elas têm bastante liberdade para, com a chegada dos mulahedin, que são islâmicos também, já começarem a ter que cobrir um pouco mais o corpo, e depois com a chegada, né, com a Al-Qaeda ganhando espaço, o Talibã ganhando espaço, elas sendo relegadas basicamente a um lugar de objeto mesmo social, né? Objeto dos homens que precisam estar cobertos o tempo todo sem nenhum direito. Apesar deles dizerem atualmente que iam levar um pouco em consideração o direito das mulheres. Mas a gente viu que isso foi só uma conversa bonitinha que foi dita durante a transição do governo, mas não rolou muito bem. Mas eu acho que é isso que a gente já também começa a se contextualizar com o livro, com um trecho, com alguns trechos que ela vai falar mais para frente. Você tem alguma pergunta que você queira colocar sobre isso? Porque tem um trecho também que eu quero ler que fala um pouco sobre essas questões femininas, mas se tiver algo que você quiser colocar antes. Vou comentar rapidinho só uma questão, né? Como que isso faz eu ter um contraste nessa coisa das promessas com o trecho que você tinha lido, né? Porque lá é o inverso, é o afegão acreditando nas promessas e aqui, no caso do o Talibã, é o Talibã fazendo promessas, mas ninguém acredita. Porque não tem, pelo histórico, não dá para acreditar nessas promessas. Eu acho que mesmo no contexto, se fosse no contexto atual, nem nas promessas dos Estados Unidos daria para acreditar pelo que ele fez, né? Estados Unidos e Rússia também, né? Muito se comenta dos Estados Unidos, mas nesse caso a Rússia também. Outra coisa que eu ia chamar atenção para um caráter religioso, né, que você mencionou, de seguir à risca aquilo que está escrito no livro antigo, no livro escrito por inspiração, digamos assim, sem, sem querer brincar com o assunto, mas no contexto da Bíblia, por exemplo, mas aí é irônico a gente pensar isso. Eu peguei aqui um trecho da Bíblia, em Mateus 5:30, diz assim: e se tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti. E a gente fica pensando, será que alguém leva isso ao pé da letra? Provavelmente já levou algum dia, mas hoje ainda, por mais ferrenho que o católico ou o evangélico seja, será que a pessoa seria capaz de cortar a mão fora por se achar ofendido, por se achar pecador por conta da mão? Enfim, é um tipo de hipocrisia que a gente vê dentro do nosso próprio contexto e que leva a gente a pensar o absurdo que algumas coisas da religião são colocadas, algumas exigências a respeito do outro. Não é que você é um religioso, você vai seguir aquilo à risca, não, você extrapola, você acredita naquilo e você quer que o outro também siga aquela crença sua. Eu estou colocando aí no contexto de crítica no próprio Brasil, né? O quão hipócrita é, às vezes, algumas pessoas são no nosso contexto, né? Tem uma coisa interessante com relação a esse ponto que você trouxe, porque eu queria fazer uma espécie de analogia entre essas duas culturas tão diferentes, né? Colocando dentro do caldeirão todas as etnias, mais uma vez destacando isso, como o árabe, e a nossa. Eu acho que para poder a gente entender um pouco
essa analogia que eu quero fazer, eu vou começar, talvez, retrocedendo um pouco e falando mais ou menos de como surge o Islã. Né? Porque, como você disse, por causa do que você disse, de que você sente que o islamismo, a religião, ele está muito relacionado à literatura árabe, e de fato, né? Então, eu estava pensando, como é que surge algumas questões que estão dentro do Islã e que vão ajudar a gente a entender um pouco todo esse caldeirão que é a cultura árabe. Lá atrás, quando o Muhammad ele começou, né, com a ideia do islamismo, ele teve a revelação. Enquanto ele estava vivo e ele era o profeta, estava ok, né? Tava todo mundo aceitando e de boa. Só que o negócio é que ele morreu. E quando ele morreu, ele não deixou um descendente, não, mas assim, um sucessor. Ele não deixou um sucessor expresso, né? E aí a treta toda começa aí. Quando ele não deixa esse sucessor, uma galera resolve que é preciso definir isso para que a religião possa continuar. Aqui em Salvador, eu não sei se em outras cidades aí onde você mora tem isso, mas a gente costuma dizer, as pessoas costumam dizer, chamar alguém de muito xiita, quando querem dizer que essa pessoa é um pouco extremista, ou sei lá, muito, sabe, com cabresto, assim, que só consegue enxergar aquele ponto. Só que essa piada, ela é uma piada errada, e é justamente entendendo como o Islã surge que a gente vai entender isso também. Quando o Muhammad morre e ele não deixou esse sucessor, essa galera resolve que precisa definir um. Então, tem uma galera que diz assim, ó, nós, os seguidores do Muhammad, que temos que eleger um sucessor. A gente vai eleger um, de definir aqui entre nós quem é que vai ser a pessoa que vai ficar no lugar dele. E essa galera que quis eleger os próprios sucessores, o próprio sucessor, eles são conhecidos como os sunitas. Só que aí teve uma outra galera que falou, não, pô, peraí, o sucessor vai ter que ser o Ali, né, que é o genro do Muhammad, que era o mais próximo e tal, e é da família. Ele é que tem o direito de suceder o Muhammad. A galera que ficou a favor do Ali ficou conhecida como xiita. E inicialmente eles vencem essa disputa. Então, o genro do Muhammad, o Ali, é que fica sendo sucessor dele. Só que parece que a galera não aceita muito bem. Pouco tempo depois, esse Ali é assassinado, muito provavelmente pelos sunitas, né, que não tinham aceitado essa escolha. Aí a coisa toda se inflama e os dois grupos eles entram numa espécie de desentendimento que se estende até os dias atuais e que vai moldar muita coisa do que a gente vê sendo falado sobre lá. Então, enquanto os xiitas eles têm uma diferença já que já começa desde aí. Os xiitas queriam que o Ali fosse, que o sobrinho dele, né, do Muhammad, ele fosse o sucessor, e eles seguem a antiga interpretação do Corão e da Sharia, que é esse conjunto de leis. Esses são xiitas. Já os sunitas, eles também são islâmicos, né? Eles usam os mesmos livros, mas a Sunna, que é um livro que conta a história do profeta. E eles são da mesma, são islâmicos, mas eles começam a ter diferenças desde aí. Então, e eles têm uma coisa interessante com relação aos sunitas, que são os sunitas que são os responsáveis pela aproximação entre a religião e o Estado, principalmente. Não que o Islã ele não já surja como uma espécie de código de conduta para as pessoas, né? Óbvio. Mas essa aproximação entre religião e Estado, que a gente vê tão preponderante naquela área, naquela cultura, já tem também um peso muito grande do que os sunitas pensam, entendeu? Então, acho que se você quiser chamar alguém de extremista, você pode e deve só chamar de extremista mesmo, né? Mas se você quiser fazer uma analogia tosca, você pode pensar que os sunitas são, na verdade, os que mais se aproximam disso, porque são os mais ortodoxos. Atualmente existem dois países que podem representar essa grande divisão. A Arábia Saudita, que é a maioria sunita, e o Irã, de maioria xiita. O Afeganistão também é de maioria xiita. Então aqui você já tem um caldeirão com bastante informação que eu nem sei se quem está conseguindo ouvir a gente está conseguindo acompanhar. Mas é isso mesmo, né? Não fiquem pensando que vocês não têm capacidade, não. É complexo mesmo. E se você pega tudo isso e mistura ainda mais os grupos étnicos que existem lá dentro, você vai ver essa coisa ficar ainda mais complexa.
Só que aí é que entra a analogia que eu acho que é muito semelhante com o que você trouxe aqui, sobre o que acontece na nossa realidade, né? Que você falou sobre o presidente e tal. Então a gente vê toda essa aproximação entre islamismo, entre religião e Estado e governo, e a gente às vezes pode ter essa sensação de que as coisas lá, né? A gente pode ter um choque de cultura com relação a isso. Só que se você pensar que essa é uma realidade que talvez não seja tão exótica e tão diferente da nossa aqui no Brasil em alguns pontos, você talvez se assuste. Porque, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil os evangélicos e a bancada da Bíblia. Então, a gente está vendo um processo de aprovação de leis cada vez mais religiosas, cada vez mais pautadas no que está escrito na Bíblia, né? Não necessariamente na Constituição, enfim. A Constituição está sendo alterada em alguns pontos com relação a isso. Então, tenta imaginar um futuro distópico, talvez, onde as mulheres sejam obrigadas a usar saião de estampa animal print e coque, ao invés de burca, né? Então, só para trazer aqui esse pensamento crítico. Mas aí, só para fechar e pensar na complexidade desse lugar, a gente adiciona, além dessa divisão dentro da mesma religião, a gente pensa nas etnias que vivem no Afeganistão, por exemplo, né? Então, se a gente for falar só de lá, a gente tem 4 grandes etnias que convivem e que têm diferenças entre si também, mas convivem no mesmo país. A gente tem os pashtuns, que são uma das, acho que é a etnia mais conhecida, talvez, os uzbeques, os tajiques e os hazaras, né? No livro Caçador de Pipas, por exemplo, o menino que é acusado de roubar um relógio, no livro não, no filme, né? Não, acho que no livro também, já nem me lembro mais. Mas tem um menino que ele é acusado de roubar um relógio e ele é da etnia Hazara. E é uma etnia que ela sofre muito preconceito, porque além dela ser uma minoria, os Hazaras são em sua maioria xiitas. E os xiitas são muito perseguidos pelos sunitas. Então ainda tem essa guerra dentro da própria religião. Já o Massoud, que ele é o herói de guerra, né? O grande comandante Mulareddin, que é esse grupo de homens que se juntaram para combater pelo próprio país, ele era da etnia Taj. E aí a gente tem, né, toda uma variedade de pessoas, e quando a gente pensa, inclusive, no Talibã, o Talibã, eles são formados por pashtuns e por tajiques, e todos são sunitas, enfim. São muitas nuances, e a gente acaba cometendo muitos erros, né, quando a gente vai falar sobre, mas isso acho que já dá para a gente conseguir antever um pouco do quanto é difícil falar sobre uma literatura árabe, sobre uma cultura árabe, porque tem muita coisa, sabe? Bom, na próxima a gente vai falar sobre um livro. Bom, eu estou gostando aqui da conversa, queria saber se tem mais alguma coisa que você queria trazer antes da gente se encaminhar para o final. Eu acho que já falei um monte, né? Mas, enfim. Basicamente são as indicações de livros. Eu queria indicar um romancezinho que é Uma Burca por Amor. Então, ele vai um pouco na contramão do que a gente vê das mulheres tentando, de alguma forma, denunciando o que elas passam e querendo sair da situação em que elas vivem no Afeganistão. Numa Burca por Amor, a gente vê uma mulher, se eu não me engano, ela é... Eu não sei se ela é espanhola ou britânica, mas ela se casa com um afegão e resolve morar no interior do Afeganistão, onde as condições de saúde são horríveis, de saneamento péssimas, e ela passa por cada coisa absurda. E ela faz isso porque ela gosta dele, né? Ela se apaixona por ele e vai morar lá. Tem até uma discussão com relação a esse livro, porque a pessoa que escreve esse livro, que conta a história desse livro, não é a própria mulher que adotou a burca e foi viver com esse cara. Então, há outra pessoa que escreve esse livro, e aí existe alguma discussão com relação à questão de direitos, porque parece que a autora do livro não repassou os direitos devidamente para a dona da história. Então tem uma questão aí. Um outro livro é Uma Pequena Casa de Chá em Cabu, da Débora Rodrigues, e é um livro que conta o dia a dia, né? É um livro que fala mais ou menos como se você tivesse, ao ler esse livro, estivesse lendo como é que funciona o dia a dia, tranquilo, às vezes, das mulheres em Cabu. O Cidade do Sol, que eu já indiquei, mas tem um outro que está fazendo bastante sucesso agora, não é sobre o Afeganistão, mas eu aconselho para quem quiser se aproximar um pouco da literatura persa árabe,
e que já caiu no Enem, se eu não me engano, que é o Persépolis, né, da Marjane Satrapi. É, na verdade, um quadrinho, e ele virou livro. E ele é bem legal, porque ele tem todas as características que a gente discutiu até agora, de ter um pouco dessas questões, um pouco do drama. Então, ela narra mais ou menos como foi a guerra no Irã, né, vizinhos que morreram. Também tem humor, é muito legal, tem bastante coisa engraçadinha dentro do livro, assim, que a gente ri bastante. Chorei várias vezes lendo, gente. Aliás, eu choro muito, né, com literatura árabe, é isso mesmo. Mas é isso, eu queria, acho que indicar esses três. E filmes, eu indicaria muito o cinema iraniano, que é conhecido, já concorreu a vários prêmios, vários filmes de lá, vários diretores. Eu indico A Cor do Paraíso, é um filme cult. A maioria dos filmes que geralmente eu indico são cult. E Sob a Sombra, que é de 2016, que é um filme de terror, suspense, é uma coisa bem fora assim do padrão do que a gente está acostumado, mas eu indico principalmente para quem quer sair desse eixo, né? Europa, Estados Unidos. É um filme legal. E Uma Garrafa no Mar de Gaza, que é também um filme que ele concorreu, acho que se eu não me engano, ao Festival de Sundance. E ele trata um pouco sobre dois jovens que começam a se corresponder, se eu não me engano, sendo que um deles é palestino, na verdade é um casal, né? Só não sei quem é palestino e quem é israelense, se é ela ou se é ele. Mas é como se fosse um amor impossível, porque a gente sabe dos conflitos que tem ali naquela área também, né? Por questões territoriais. Mas é um filme bem interessante que também dá para contextualizar a gente um pouco sobre o que acontece, sobre as tensões daquele lugar. Mas é basicamente isso, Paulo. Já falei muito agora. Massa. Eu também vou trazer umas indicações mais ocidentais, digamos assim, mas é por falta de referência ainda, né? Que eu não tenho tantas referências, mas eu vou trazer algo que diz respeito ao que mais me interessa, não só no contexto árabe e de pessoas árabes, mas em contexto político e geopolítico de modo geral, que é imigração. E falar disso, eu acho que não tem como escapar um pouco de, principalmente, estar mais próximo aqui da gente num aspecto específico, num aspecto mais visto culturalmente, que é o conflito México-Estados Unidos. É uma coisa de muitos séculos já, digamos assim. E que um filme recente até, se chama Ya no Estou Aqui, eu não vou lembrar o nome do diretor agora, mas ele é recente, tem na Netflix, inclusive, só que não tem tradução, né? Quando eu vi, há uns 2, 3 meses atrás, não tinha tradução, talvez já tenha, mas tem legenda, pelo menos. E ele vai falar um pouco sobre o contexto cultural, da influência da cúmbia e de uma variação específica, a cúmbia rebaixada, que é um contexto musical dentro do México e de outros países da América Latina, mas principalmente do México. E os jovens que estão inseridos dentro desse contexto, uma tentativa, e aí vai focar em um deles específico, que é o Ulisses, a tentativa dele de ida para os Estados Unidos e de tentar viver por lá, porque não estava dando para viver no México, no contexto que ele estava, de muita violência, de criminalidade e a tentativa e a falha, né? Por ele não conseguir aprender o inglês, ele não ter nenhuma referência lá, ele não tem pessoas que possam ajudar. O grupo de amigos que ele fez por lá, ele acaba desfazendo e ele fica solto sem ter ninguém lá nos Estados Unidos e acaba morando por um tempo em cima de uma loja sem que o dono soubesse. E aí até que ele é descoberto e tal. E a gente vai acompanhar um pouco a volta dele, né? Primeiro a ida e depois a volta. É um filme muito tenso, assim, mas que ele traz alguma leveza com a música. Ele coloca o papel da cúmbia ali como uma coisa muito interessante, mas que ele vai falar de alguma maneira da tensão que existe nas fronteiras, né? E o outro que eu queria recomendar é o Filhos da Esperança, que ele é mais alegórico, digamos assim, ele vai colocar um contexto de epidemia, pandemia mundial,
onde está tendo uma crise de natalidade, as mulheres não estão mais engravidando, e aí isso gera um conflito global, tensões que já estavam acontecendo ali, mas que no fundo, ele é uma grande metáfora, uma coisa, assim, para dizer a respeito da crise de imigração, né, de pessoas estrangeiras chegando num determinado contexto e sendo mal recebidas nesse contexto. E aí a cena final é muito alegórica nesse sentido, porque é a mulher no bote fugindo, né? O personagem ali dentro daquele bote na água, fugindo como se estivesse atravessando clandestinamente uma fronteira e carregando o filho da esperança, digamos assim, a criança que pode levar aquela cultura que está sendo devastada adiante, pode fazer com que sobreviva essa cultura. É um filme muito forte, muito bonito, apesar do contexto dilacerante de guerra. Enfim, é muito bem dirigido pelo Alfonso Cuarón. São essas as minhas recomendações. Sinto por não ter mais, espero uma outra oportunidade de ter mais referências para poder trazer. Ainda é um debate que eu estou iniciando, que eu estou colocando, dando os meus primeiros mergulhos nessas águas, digamos assim. Gostei muito da conversa, e quero agradecer aqui, Jamile, por aceitar participar do podcast, um podcast que é minúsculo, ainda está engatinhando, mas que pretende não ser uma coisa tão convencional assim, não é um podcast de entrevista, não é um podcast de literatura à lá 451, que tem toda aquela formalidade, tem enfim, grandes referências, mas aqui é essa coisa eu tateando assim, convidando pessoas próximas, amigos, amigas, pessoas que eu acho que têm coisas interessantes a dizer e que eu espero que isso tenha algum interesse para quem vai ouvir também, né? Enfim, para mim já tem um grande interesse, senão eu não faria, e espero que tenha para outras pessoas também. Mais uma vez agradeço, Jamile, pelo tema, pela fala, enfim, por tudo, pelo seu tempo, disponibilidade. Eu que agradeço, Paulo, mais uma vez pelo convite para falar sobre esse tema que eu gosto, pela possibilidade de me deixar, né, falar sobre isso. Se deixa esse podcast assim, ia ter, sei lá, 24 horas de mim falando ininterruptamente. Então, é sempre necessário cortar em algum ponto. Isso é muito triste. Acabou que eu esqueci de citar algumas obras, como O Livreiro de Cabu, Eu Sou o Livreiro de Cabu. Mas quem tiver interesse, pesquisa. Ele está no Google. Às vezes tem disponível, né, PDF, mas ele é baratinho. Acho que ele custa uns R$ 9,90. Vale muito a pena, porque é um livro também bastante poético.